Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal da DAP Engenharia, meu nome é Dario Pereira, sou engenheiro de controle e automação, fundador aqui na DAP. O assunto de hoje é termodinâmica, pessoal. Mas antes de iniciarmos esse assunto, muito legal, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Isso aí é muito importante para a gente continuar esse trabalho, compartilhando conhecimento aí, conhecimento gratuito a todo o corpo técnico brasileiro aí. Vamos lá, vamos junto! Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma nova saga aí, falar de termodinâmica, né? Aqui no canal nós vamos falar de assuntos técnicos, né, e de engenharia, mas nós queremos fazer de uma forma que seja, né, bem didática a todos, né? Todos entendam. Então nós vamos começar hoje com termodinâmica e aí vamos progredindo, chegando aí a NR13, a vaso de pressão, caldeiras, a caldeiraria, soldas e até inspeção de soldas, tá? Então, o assunto é muito importante, tá? Começando falando aí da termodinâmica, quando estamos em engenharia, nós temos que ter ou engenharia, ou a técnica, ou a mecânica, a elétrica, né? Apenas profissional mesmo, nós temos já que ter em mente que vai envolver muito cálculo, vai envolver física e vai envolver química. E a termodinâmica é isso, pessoal. Termodinâmica, se nós voltarmos aí a falar lá do começo da física, né? Vamos falar da mecânica, por exemplo. Se falarmos da mecânica, quando iniciamos, nós temos lá a estática, né? Que é força resultante igual a zero. Depois nós temos aí a cinemática, né? Que analisa o movimento por si só, não as causas do movimento. Então, lembra lá do movimento uniformemente variado, né? E aí temos a dinâmica, né? A dinâmica, pessoal, nós vamos falar aí do movimento e das causas que fazem esse movimento, né? Força resultante aí já é massa vezes aceleração, né? E aí a termodinâmica, quando você fala termo, né? É a parte do calor, né? Da energia térmica, calor. E a dinâmica, como eu falei, é o movimento. Então a termodinâmica, basicamente aí, é a energia térmica, que é o calor, gerando força e movimento, tá? Para falarmos desse assunto, nós começamos falando aí de uma parte que é a calorimetria, né? O que é a calorimetria? A análise do calor, né? Como eu já disse, o calor, ele é uma forma de energia, tá? Ele é uma movimentação de energia, certo? Propagação de energia. Nós sabemos que pela lei da conservação da energia, né, aqui, né, no nosso mundo, nós não temos criação de energia, tá? A energia, ela está disposta no universo e ela só se transforma. Então eu transformo o que? A energia elétrica, energia mecânica, energia elétrica, já falamos aqui né, da geração de energia mecânica ali das turbinas, fazendo a parte magnética, né, pela lei de Faraday, induzindo a corrente elétrica aí, e gerando, né, fazendo a conversão de energia mecânica em energia elétrica. Agora nós temos a termodinâmica, o calor, né? O calor, pessoal, nós fazemos aí, pegamos um meio combustível, certo? Uma mistura ar-combustível, uma ignição, e nós temos aí uma fonte de chama gerando calor. Vamos ter um exemplo aí de uma caldeira, né? Então você tem ali uma fonte de calor, uma fonte de energia térmica, certo? Cedendo ali para um corpo. O calor é uma energia. E essa energia, ela se propaga, certo? Ela se propaga. Por que ela se propaga? Porque eu tenho uma diferença de potencial. Olha aí a DDP de novo. Só que agora, pessoal, é uma diferença de potencial térmica. Então, se eu tenho um corpo mais quente e um corpo mais frio, eu posso ter uma propagação desse calor. Como? A propagação desse calor, ela se dá por três possibilidades, vamos dizer assim. Ela tem a convecção, que imagina uma fonte de calor lá, o seu caldeirão, ele está em cima do fogo, é a convecção, contato direto ali com o fogo, né? A fonte de calor. E aí eu tenho a condução, que é quando eu vou pegar no cabo da chaleira, o cabo da chaleira pode estar quente. Por quê?
esse calor ele foi conduzido pelo material metálico ali, né? Muitas vezes o cabo da chaleira é um material isolante, né? Uma madeira, um polímero, algo do tipo. Para isso mesmo, para evitar essa condução, né? Que passe para o corpo humano. Então eu tenho essa condução e eu tenho a radiação, pessoal, que é o meu corpo mais distante e pelo meio aqui, pelo ar, né? Você tem ali as ondas térmicas no meio ambiente ali e ele vai irradiar, vai fazer essa radiação de calor. Então, convecção, condução e radiação. As três formas aí de eu conduzir esse calor. Então nós vamos ver aqui, né, duas formas de calor, né, que nós temos aí. Vou pegar como exemplo a água, tá? Vamos pegar um exemplo aí prático, a água, continuar com o exemplo da chaleira aí. Então, eu tenho, se eu for falar, eu já vou logo ao ponto, eu tenho dois tipos de calor, certo? Tenho o calor sensível e eu tenho o calor latente. Pessoal, o que difere um de outro aí, né? Basicamente, quando eu falo de calor, né, eu imagino a temperatura. Temperatura, pessoal, ela não é energia, ela é uma propriedade, certo? Então, ou uma grandeza, vamos dizer assim. O que eu preciso para me propagar o calor? Um delta T, né? Uma diferença de temperatura, concorda comigo? Lá, quando eu preciso que a corrente flua no meu cabo, eu preciso de uma DDP, de uma tensão elétrica. Aqui eu preciso de uma DDP, uma diferença de potencial térmico, que é a temperatura. Então eu tenho um corpo mais frio, outro corpo mais quente. Se eu encostar ou tiver as três formas lá que eu expliquei para vocês, né, eu vou ter uma condução aí do calor, né, uma transferência da energia térmica de um corpo para o outro. Aqui, pessoal, no calor sensível, o que eu tenho é uma variação de temperatura, certo? E aqui, no calor latente, eu não tenho essa variação de temperatura, eu tenho uma temperatura constante, só que eu tenho a minha mudança de estado físico da matéria, entendeu? Então eu estou absorvendo o calor, eu estou numa temperatura constante, só que ali eu tenho dois estados físicos da matéria. Eu vou fazer um gráfico aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou fazer aqui um gráfico de temperatura por tempo, tá? E esse gráfico, eu vou pegar aqui a 0 graus, a água. E a água a 0 graus, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar temperatura. Vou mandar calor nela, certo? Vou ceder calor para o sistema. Eu vou chegar aqui a 100 graus, né? Que é a mudança de estado físico aí da água. Eu vou chegar aqui a 100 graus. E aí o que vai acontecer? De acordo com o tempo, pessoal, aqui ó, eu cedi calor para o sistema, cedi calor, ele chegou aqui, a minha chaleira está lá e a água está, né, ganhando calor, a energia térmica, a energia interna dela está aumentando, e aí a gente vai comentar sobre essa energia interna no próximo vídeo, que é termodinâmica parte 2, vocês vão entender que é muito interessante. E aí o que acontece? Eu vou ter a minha variação de temperatura, né? Eu tenho aqui o meu θ final e o meu θ inicial aqui, certo? Aí, quando eu chego aqui, pessoal, eu começo a uma temperatura constante, certo? Por um tempo. Ó, por um tempo. Depois, como eu vou cedendo calor, ele continua a aumentar aqui, certo? Aqui, pessoal, aqui eu tenho gelo, certo? A 0 graus. Aqui, nesse estado, pessoal, eu tenho gelo e água, certo? Aqui, quando eu cedi calor e ele mudou o estado físico aqui, certo? Eu não fiz a parte de baixo aqui, mas aqui, o que acontece aqui também. Toda mudança do estado físico aqui, ele vai ser um calor latente. Então, eu aumentei aqui, quando eu cheguei aqui, eu tive um tempo aqui, um intervalo de tempo, que eu mantive 100 graus e não tive mudança de estado. Por quê? Porque aqui eu tinha, né, o vapor mais a água. E é aí que eu quero que
né? Esse vídeo é para isso, pessoal, para a gente entender o que acontece dentro de uma caldeira, tá? Aqui não é tão importante para a gente, mas se repete o que está acontecendo aqui. Pessoal, depois chegou aqui, virou tudo vapor, continuo de novo a variação de temperatura aí. O que acontece? Aqui, pessoal, eu tenho o calor sensível, certo? Calor sensível. Aqui eu tenho o calor latente e aqui eu volto a ter o meu calor sensível, certo? Essa parte aqui, pessoal, nós vamos aprender a calcular ela, tá? Isso acontece dentro da caldeira, então nós vamos aprender a calcular ela. Mas o que eu quero que vocês se atentem bem é daqui para cá. Porque quando nós chegarmos na parte de falar do vapor seco, eu quero que vocês entendam o que é vapor seco e o que é vapor saturado, certo? Vamos partir para os cálculos aqui. Se eu tenho, né, todo o cálculo da quantidade de calor, eu vou ter um calor latente e um calor sensível. Então, o calor sensível, a quantidade de calor sensível, eu vou ter aqui, que é a minha massa, vezes o meu calor, vezes o meu ΔT, certo? O que é o meu ΔT? Final menos inicial. Toda vez que vocês verem um delta, é isso. É final menos inicial. Ponto. Então, essa aqui é a minha quantidade de calor daqui a aqui. Vou pegar aqui a massa que eu tenho de água, vou pegar o calor que foi cedido aqui e vou pegar o final menos inicial, certo? Essa parte aqui, pessoal, é bem simples também. Como não tenho variação, não tenho meu delta, certo? Não tenho, a temperatura é constante, então eu vou ter que a minha quantidade de calor é igual a minha massa vezes o calor latente, né? Se lembrarmos dos cursinhos aí para memorizar, esse aqui é o que macete, certo? Esse aqui é o que mole. Basicamente é isso aí. Mas o importante é que nós vamos usar muito esse aqui, porque eu quero mostrar daqui para frente para vocês. Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho do estudo dos gases perfeitos aí, tá? Ou gases ideais, né? Que eles foi um modelo de gás aí que foi desenvolvido para o estudo dos gases. Pessoal, os gases são fluidos, tá? Que ele não tem forma própria nem volume. Por que isso? Porque as moléculas dele são mais dispersas do que os sólidos e os líquidos, tá? Basicamente é isso. Nós vamos estudar isso aí porque vai ser importante para a gente também. Dois físico-químicos, três na verdade, são importantes para esse primeiro estudo. Porque nós estudamos muito as transformações nos gases. Então nós temos as transformações, quando nós falamos em termodinâmica, logo de cara nós temos que lembrar que nós estudamos as variações de pressão, temperatura e volume. Então, eu tenho pressão, temperatura e volume, certo? E quando uma é constante, nós colocamos o nome dela nessa transformação. Então, se é uma transformação que a pressão é constante, ela é uma transformação isobárica. Isobárica lembra de bar aqui, ó. Você já vai lembrar de pressão. Quando é uma transformação que a temperatura é constante, então nós falamos que ela é isotérmica. E aí a volume constante, ela é isométrica. As transformações aqui, nós podemos, né, os físico-químicos aqui que desenvolveram as equações, né? Então, a isotérmica é o Boyle, sabe? Físico-químico aí. Isobárica foi o Guy Lussac. E a isométrica foi o físico-químico Charles. Pessoal, lembrando que toda dedução de fórmula, tá? Toda dedução de fórmula, quando o seu professor do seu ensino técnico, profissionalizante ou da sua universidade está desenvolvendo uma fórmula, né? Pessoal, preste atenção, porque ali
Se ela for empírica, ele vai colocar ela lá e vai falar, ó, foi desenvolvido de forma empírica. O que é empírico? Empírico vai fazendo na teoria e aplicando na prática. Teste empírico, em campo, tá? Isso é empírico. Então, eles vão fazendo e vão testando até chegar ao final lá do desenvolvimento da sua fórmula. Quando é teórico, pessoal, aí tem todo um desenvolvimento, né, de cálculos e tudo mais, que envolve muita coisa. Esses que eu vou mostrar aqui para vocês foram desenvolvidos aí empiricamente. Então, foi fazendo os estudos lá, testando, né, e chegou aí às equações. Então, pessoal, no desenvolvimento das fórmulas aqui, os físicos químicos aqui chegaram que aqui a constante de temperatura era aqui isotérmica, né? Então, constante de temperatura era igual a pressão vezes o volume, certo? Na isobárica, o meu K, não tem a minha pressão, né? Porque a constante de pressão está aqui, então eu vou ter que ir ao meu volume sobre a temperatura, certo? E aqui, que eu tenho o meu isométrico, eu vou ter pressão sobre a temperatura, que eu não tenho o meu volume aqui. Então, aqui vocês podem ver que eles foram desenvolvendo, né, as constantes aqui para cada transformação. Essa aqui é constante de pressão, essa é constante de temperatura e essa aqui é a constante de volume, tá, pessoal? E aí, pessoal, vendo todas as transformações, Clapeyron, né, um outro físico químico, ele desenvolveu uma equação que é muito utilizada hoje, que é a equação de Clapeyron, certo? Ele uniu todas essas transformações em uma mesma equação. Então, o que Clapeyron fez? Ele colocou que a pressão vezes o volume era igual a N quantidade de mols dos gases vezes R constante geral dos gases vezes T. Pessoal, essa é a equação de Clapeyron, tá? Então ele pegou todas essas equações aqui e chegou até essa. Ele colocou todas as propriedades aí, tá? Que é pressão, volume e temperatura, que as variáveis que nós analisamos em termodinâmica. Ele colocou tudo numa mesma equação relacionada com a quantidade de mols e a constante geral aqui dos gases. Então, pessoal, a partir das transformações isométrica, isobárica, isotérmica, chegamos a Clapeyron. E aí, nós chegamos também agora à equação geral dos gases, que ela considera a massa constante. A massa constante, pessoal, por quê? Se você tem um cilindro e você tem lá uma quantidade de gás, e você pratica uma transformação nele, né? Uma transformação termodinâmica. Ou você põe calor, ou você aumenta a pressão, altera o volume, algo do tipo. O inicial do final, a massa vai ser a mesma. O que tem dentro, né? A quantidade de mols ali, a massa vai ser a mesma do inicial para o final. Então eu tenho uma massa constante, certo? E aí o que acontece? E isso aqui, se é constante, eu considero como K. E aí, quando eu chego no K, eu tenho que o meu PV, se eu jogo para cá, certo? Ele já vem como PV sobre T. Se a constante, vamos dizer que o K inicial é igual a K final, eu posso colocar aqui que a minha pressão vezes volume, aqui inicial, e a temperatura inicial, vai ser igual a minha pressão vezes volume sobre a temperatura final. Com isso, pessoal, nós chegamos aqui, conseguimos calcular situações, né? Você vai ter essas transformações e você vai conseguir calcular essas variáveis por meio dessa equação geral dos gases. Pessoal, então, esse foi o assunto de hoje. Nós estamos numa saga, iniciamos a saga aí de termodinâmica, porque nós queremos explicar para vocês como que acontece, né, o processo termodinâmico dentro de uma caldeira, dentro de uma turbina, né, o que é vapor seco, o que é vapor saturado, e mostrar para vocês depois as construções, né, as construções de caldeiraria, quais as forças, né, que estão envolvidas nesse processo.
E aí, quando nós chegarmos aí, o próximo vídeo, nós vamos falar aí da primeira e segunda lei da termodinâmica, né? Vamos falar de geração de trabalho. Então, nós estamos trazendo a termodinâmica aí da faculdade, do curso técnico, para mostrar para vocês como que vai ser o desenvolvimento na prática. Agradeço a todos vocês, foi muito bom estar aqui. Peço que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações aí, porque é muito importante para nós continuarmos esse trabalho aqui, propagar conhecimento para todo mundo, propagar para geral de forma gratuita. Tá legal? Abraço, fiquem todos com Deus.